Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu Decidi Te Amar. Aqui você vai encontrar reflexões, podcasts que irão falar profundamente ao seu coração. É isso aí, com convidados especiais, pessoas capacitadas e assuntos extremamente relevantes para abençoar você e toda a sua família. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários aqui embaixo. E seja abençoado. Olá! Nós estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso podcast Eu Decidi Te Amar, com um tema super relevante que é valores. Vamos falar sobre valores pessoais, valores sentimentais, valores financeiros, pessoas que têm capacidade para falar, propriedade para falar sobre esse tema tão importante nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com quem, amor? Hoje é dia de muita alegria para o nosso coração, porque a gente recebe esse casal abençoado, pastores e amigos do nosso coração, pastor Brian e pastora Agatha. É um privilégio poder ter vocês para essa conversa, para esse bate-papo aqui. E eu não tenho dúvida que a gente vai aprender muito com vocês aqui sobre valores, né? Nós gostaríamos que vocês se apresentassem, quem vocês são, formação, sua empresa, seu trabalho. Se apresentem, quem são vocês? Bom, eu sou a Agatha, carioca, da Igreja do Nazareno, desde que nasci, e tenho também formação teológica, sou pastora da Igreja do Nazareno. No momento a gente está aqui em Atibaia, auxiliando o ministério local. Também tenho formação na área de ciências sociais, geografia, fiz mestrado em ciências da religião, sou professora, sou mãe, casada com o Brian. Juntos temos 3 filhos, nesse momento um já na fase adulta e 2 adolescentes. Escrevo livros, tenho livros publicados. Escritora, 2 livros maravilhosos. Qual é o nome? Tinha que estar aqui para a gente apresentar, né? Quais os nomes? O Conflito do João Brasil, que é uma ficção, e A Voz do Povo e a Voz de Deus. Eu publiquei com a editora Mundo Cristão. Que é um devocional, né? Um tipo de devocional. Trabalha traços da cultura brasileira e como ela se relaciona com os ensinamentos bíblicos. Sim, muito bom. É muito conteúdo para uma pessoa só, né, Brian? Pois é. Eu costumo dizer que só de ouvir o que ela fez durante o dia eu já fico cansado e quero descansar um pouquinho. Não precisa nem fazer as coisas, só de ouvir já. Bem, meu nome é Brian, né? Também eu sou filho de Deus, marido, pai, pastor, palestrante, executivo, consultor na área de finanças. Tenho 2 empresas, uma que eu comecei chamada O Suficiente e uma outra empresa que eu sou sócio chamada Bridging, Planejamento Financeiro, e sou aficionado pelo jogo de tênis também. Então, um pouquinho de quem eu sou. Ótimo, muito bom. É um casal que tem bastante QI, né? Não só QI, né? QS, vocês estão cheios de Q aí. Então eu queria começar com uma passagem bíblica que diz, o Mateus falou assim, no capítulo 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. A pergunta que eu queria começar é a seguinte: como vocês acham que esse versículo se enquadra dentro do tema que nós estamos tratando aqui, que são valores? Podem começar, não precisa brigar. Bem, você escolheu logo um dos versículos que, assim, tem sido de muita reflexão minha nos últimos anos, né? E eu acho que a questão de, quando a gente olha para valores, né? Nossos valores, eles são construídos em cima de crenças que nós temos. Quais são as crenças que formam os nossos valores? A partir daquilo que a gente acredita, a gente começa, então, a falar, então, isso daqui é importante, isso não é. Eu acho que uma coisa chave que esse texto nos traz é uma clareza de que o coração persegue o tesouro e não ao contrário. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o
que eu desejo, onde eu tiver meu coração, ali meu dinheiro vai para lá, ou ali vai meus talentos para lá, ou vai meu tempo para lá. E o que a gente, na verdade, vê é que muitas vezes o nosso discurso é de que, o que eu gosto mesmo é disso. Mas quando a gente vai ver na prática, não é ali que a gente gasta nosso recurso, não é ali que a gente gasta nosso tempo, nem nossas emoções. O que a gente acaba percebendo é que uma forma muito melhor de garantir que nosso coração esteja onde tem que estar é sermos disciplinados no uso do nosso tempo, dos nossos recursos. Por quê? Se a gente colocar nosso tempo e nosso dinheiro numa atividade, para lá irá o nosso coração. E será aquilo que a gente vai aprender a amar mesmo. Então, pensando nessa questão de valores, eu diria que nós precisamos olhar e entender assim, onde estou investindo tempo, dinheiro, recurso? É isso que realmente eu valorizo, não somente o que faz meu coração aquecer. Uau! Ótima reflexão. E na sua visão, aonde se enquadra esse versículo? Eu percebo que realmente a gente dedica tempo e recursos àquilo que tem valor ao nosso coração, né? Até existe uma frase muito conhecida, né? A gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu questiono muito isso, porque o tempo é oferecido, né? Estamos vivos aqui hoje, 24 horas, eu estou recebendo, você está recebendo, e a gente faz escolhas do que vai fazer com aquele tempo. E a gente arruma tempo para fazer aquilo que é importante. Então, você realmente identifica mais do que discurso, é realmente a sua ocupação. O que está ocupando o seu orçamento, o que está ocupando o seu dia. Isso é o que você realmente valoriza. E às vezes a gente tem o discurso de que a família é importante, Deus é importante, mas o quanto dos meus recursos, do meu tempo está sendo dedicado ao que eu digo que é importante. Então, dá para perceber a forma como a gente realmente desenvolve o dia a dia e o uso dos nossos bens, né? Muito mais importante que palavras são as ações, né? Uhum. Eu fiz um curso, eu lembro que eu usava muito essa frase, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí eu fiz um curso de inteligência emocional com uma moça e ela falou assim, não, nunca mais use essa frase. Diga, não foi minha prioridade. O que é prioridade, nós damos atenção, nós valorizamos. Então, tem tudo a ver, é isso mesmo. Assim, o ser humano também ele é muito visual, né? Nós vivemos na geração da estética. E o texto está dizendo, né, para que você foque seus esforços naquilo que é eterno. E o eterno nem sempre é visível. Visível, exatamente. Aliás, né, a maioria das coisas eternas, elas são invisíveis. Nós não podemos pegar e apalpar. Mas a gente sabe que está lá, é a fé. E eu percebo que muitos de nós temos nos perdido por causa dos nossos olhos, que são a candeia do corpo. Né? Agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês dentro disso. Para vocês, né, dentro disso que nós estamos falando, o que é uma pessoa de valor? É interessante, eu ouvi uma vez um filósofo, professor, falando que importante é o que nós importamos para dentro de nós, né? O que é uma pessoa famosa, conhecida? É alguém que se fala por aí, que o nome remete a uma lembrança de uma imagem, de uma figura, uma celebridade. Então, existem prêmios que, quando você tem a consciência que a pessoa ganhou o prêmio, por exemplo, aquela pessoa ganhou o prêmio Nobel da Paz. Uau, né? Quem ganhou o prêmio Nobel da Paz ano passado? Eu não sei. Não lembro, né? Não é alguém que é importante para mim, porque não faz parte de mim, né? Então, o que seria uma pessoa de valor? Eu acho que entra um pouco nessa linha da reflexão do que é importante. Então, quem tem valor para mim? Talvez alguém que não tem nenhum prêmio, né? Nenhum título, mas que, de certa forma, participa de quem eu sou e foi importado para mim. Então, eu diria que uma pessoa de valor é uma pessoa importante. E esse importante não é baseado em reconhecimento público, social,
mas no quanto eu reconheço o significado e a relevância dessa pessoa, a princípio para minha vida, né? A gente participa daí, então, uma pessoa de valor para mim. Mas de forma geral, eu diria que eu tenho um amor muito grande pela humanidade. Eu tenho até medo de animais, quem me conhece sabe. Acho bonitinho, respeito, criação de Deus, mas o ser humano, eu tenho um amor muito grande pelo ser humano. Então, eu também diria assim que de forma mais ampla, todo ser humano é uma pessoa de valor e precisa ter essa consciência do seu próprio valor. E Deus fez cada um com um propósito, né, uma missão, e a dignidade humana ela é impressa em cada um. Então, tem a forma como eu me relaciono, mas tem também a minha perspectiva do ser humano como um ser de valor, de forma geral. Acho que a questão de valor, ela tem um ponto de referência. Então, quando a gente fala uma pessoa de valor, estamos partindo de qual referência? É a referência de quem está olhando de fora para essa pessoa, é de referência de a criação dessa pessoa, né? Então, se a gente crê num criador, uma pessoa de valor é uma pessoa que atinge aquele propósito pela qual ela foi criada, né? E aí isso pode ser em muitos aspectos. Existe um aspecto de moral, existe um aspecto físico, existe um aspecto intelectual. Todos esses contribuem para a definição e como cristãos existe um aspecto espiritual. Então todos esses elementos formam o que dá valor àquela pessoa, né? Quando Cristo nos traz assim qual que é a vida plena, qual que é a chave de uma vida bem vivida, ele nos diz, né, que é uma pessoa que amará a Deus de todo o seu coração, de toda sua força, todo o seu espírito, todo o seu entendimento, tá? Então, como é que a gente define valor? A partir de não elemento. Acho que vivemos numa sociedade que muitas vezes valor é colocado em cima de um atributo. E a gente então simplifica e, na verdade, de certa forma, distorce o valor da pessoa. Quando a gente faz, você falou da questão estética. Estética é uma coisa importante. Se fomos criados por um artista que olhou aquilo e falou, eu quero que crie dessa forma. E tem beleza nisso. Mas o artista não olha só para a beleza física. Ele está olhando para uma totalidade. Então, acho que uma pessoa de valor é mais do que um ponto de referência, é a multiplicidade daquilo que está ali, né? Sim. Interessante isso que você falou, Agatha. Eu queria até pedir para a Clarice também falar a respeito disso. Você falou dessa importância das pessoas que estão próximas a nós e que de alguma forma influenciam a nossa vida. E a Clarice também, ela falou, né, em um determinado momento, que nós somos o resumo, né, Clarice? Não foi você que falou, mas Não, você no curso, trouxe isso para nós, né? Fala um gente, pouquinho sobre isso. nesse curso de inteligência emocional e no coach também, eles falam muito sobre isso, que nós somos o resumo das 5 pessoas com quem mais convivemos. E a gente sempre passa o que a gente tem de melhor e de pior para quem convive com a gente. Né? Eu consigo perceber que o Emerson melhorou muito convivendo comigo. Uma pessoa maravilhosa. Vamos ver a opinião dele? Então, assim, a gente sempre dá. Então, se alguém convive com você, ela precisa, né? Eu acredito nisso. Que quem convive comigo, ela precisa ser confrontada a ser uma pessoa melhor. Porque nós temos que ser um reflexo de Cristo aqui na Terra. Então, se a gente convive com alguém e essa pessoa sai pior dessa relação, seja amigo, seja o marido, seja os filhos, tem alguma coisa errada com a gente, né? Então, acho que quando a gente aprende a entender o valor que nós temos e descobrir o propósito, e a gente entende que somos o resumo mesmo. Eu vejo meus filhos, né? Meu marido, e a gente vai pegando os hábitos, forma de falar, jeitinho, né? Santidade. Eu vejo que como eu consegui buscar mais a Deus, alcançar um nível de espiritualidade, de conviver com uma pessoa que era mais santa do que eu, né? E isso vai ajudando, né? Eu ajudei muito ele a se soltar
E por quê? Convive muito tempo. Vocês concordam que nós somos o resumo das pessoas com quem mais andamos, convivemos? Sim, eu com certeza. Porque a gente espelha, né? Por mais que a gente queira dizer assim, eu tenho meu jeito, né? Eu decido minhas coisas. Mas até o nosso processo de formação humana, social, ele é um processo de imitação. Eu estou falando português, vocês estão me entendendo que alguém em algum momento começou no nosso ouvido falando, né? Fala mamãe, né? Brinquedo, e a gente vai reproduzindo. É lógico que por um tempo isso é inconsciente e talvez a vida inteira, a um certo nível, isso seja inconsciente. Mas é importante que a gente perceba. E até eu estava falando com uma mãe um dia desse, ela falando, eu me estresso muito com meu filho e eu acho que ele é muito atrevido e ele fala sem parar e ele me irrita. E de repente eu parei para pensar, quem ele puxou? Ele é igual a mim. Por isso que me irrita tanto, né? Porque às vezes até nesses momentos de conflito é porque uma parte de nós que até é uma luta, você vê no outro. Eu sou prova disso. Então acontece. E como você falou, a gente pode espelhar coisas boas e a gente pode espelhar coisas ruins. E por isso que a gente vive num momento de seguidores, né? Quem você segue, quem são os influenciadores. E é preciso ter muito cuidado sobre quem a gente segue, porque a gente acaba repetindo outras vozes. E será que tudo que está sendo dito ali realmente é o que eu quero importar para dentro de mim? É o que eu quero também valorizar? Será que é uma verdade, né? Às vezes a gente olha aquilo ali e diz, ai, que coisa maravilhosa, mas é uma mentira, uma vida de mentira, né? É muito bom. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que tem valorizado cada vez menos a vida. As pessoas tiram a vida uma das outras por nada. Eles não estão. Você viu aquele menino, aquele jovem que entrou numa escola e assassinou? Não tinha motivo. E nós temos visto adolescentes, filhos matando pais, sem motivo, às vezes motivos financeiros, motivos tolos, inveja. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês atribuem essa. Porque a vida tem sido tão pouco valorizada nos nossos dias, né? Algo que sempre teve muito valor, inclusive para Deus, né? Porque tem aumentado. A gente sabe que isso já acontece há muito tempo. Sempre existiu esse tipo de pessoa, porque Caim e Abel lá no início, né? Já aconteceu uma desgraça, uma inveja. Mas a gente tem visto assim, assistindo os documentários, os jornais, que tem aumentado assim as desgraças, muitas mortes, coisas sem motivo. E eu queria saber o que vocês atribuem tanta desgraça. Olha, eu assim, a princípio eu questiono a estatística, porque assim, a gente vive num momento realmente de uma presença populacional no planeta como nunca antes. Eu li num estudo, não tenho como verificar isso, que existem mais pessoas vivas hoje no planeta do que já viveu e morreu em toda a história da humanidade. Então, assim, você pensa 8 bilhões de pessoas. Aí você soma isso à nossa facilidade de comunicação e compartilhamento de informações. Então, acontece um terremoto na Austrália, eu sei em 10 segundos, o que não acontecia há um tempo. Então, a gente vê notícias. Quando eu digo que uma coisa está aumentando, tem que ser uma perspectiva proporcional. Então, assim, se há 100 anos existiam 6 bilhões de pessoas a menos, com certeza hoje vai estar acontecendo mais coisa, mas não quer dizer que está aumentando proporcionalmente, porque a população, de forma geral, está aumentando. Então, tudo vai aumentar. Agora, dizer que está piorando, a gente teria que fazer uma análise bem cuidadosa de proporcionalmente, quando existiam 1 bilhão de pessoas no planeta, quanto que acontecia? Hoje, com 8 bilhões, quanto acontece, né? Mas, assim, eu concordo que existe uma banalização da vida e muita divulgação do mal. E daí, isso pesa muito no nosso coração, né? Se coisas suaves, boazinhas acontecem, não vira notícia. Uma pessoa deu uma carona para uma velhinha, deu uma cesta básica, isso aí não dá notícia.
Agora, uma pessoa entrou com uma faca numa escola, esfaqueou, isso daí, essa cena é repetida dezenas de vezes. E a gente tem a sensação da grandeza do mal. Então, eu tenho até uma postura assim, eu não compartilho vídeos violentos, a situação tá ruim, a gente pode compartilhar uma notícia, invadiram uma escola, vamos orar, mas eu preciso ver a cena, eu preciso postar pessoas rasgadas, sangrando. Eu acho que isso não traz benefício pra gente. E espalha o medo, que é uma coisa que tem um poder de controle em diferentes esferas, econômica, política, familiar, social. Uma população com medo, ela é facilmente manipulada e também age com uma suspensão de racionalidade, porque no apavoramento você não pensa, né? Você só reage. Então, eu acho assim que as comunicações têm ampliado a nossa consciência do mal e tem nos amedrontado. E eu tô pedindo a Deus o caminho da esperança, né? A gente precisa compartilhar a esperança, mas eu acho que esse compartilhamento do mal também estimula outros a fazerem. Então, eu acho que quanto mais notícias de invasão de escola, mais escola é invadida. Aí você fala, o menino se matou, aí o outro vai e se mata também. Existe um estímulo de copiar. Isso está acontecendo aqui? Eu também quero participar disso, né? Então, é isso. E você, pastor Brian, qual a sua opinião? Bem, quero só dizer, eu concordo com a questão de fazer uma crítica da estatística, para a gente realmente entender o que cresceu ou não cresceu. Mas eu acho que um elemento que nós enfrentamos desde sempre, né, desde os filósofos gregos, é uma questão de crise de identidade. Qual é a nossa identidade, né? Então, na filosofia grega clássica tem essa pergunta e hoje em dia a gente sofre disso ainda. Então, quando a gente encontra cenários onde, por causa de alguma desgraça, alguém quer repetir essa desgraça, o que me traz a pensar é que é uma pessoa que está sem uma identidade definida e ela se apega a qualquer coisa e aí ela se fala, agora eu tenho um propósito de vida. Então, a repetição se acontece muito porque não é uma formação. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Né? Essas perguntas da vida que, dentro de um contexto de uma fé, são respondidas numa identidade que a gente encontra como um Deus Criador, num Cristo, é a nossa identidade ali. Se eu não tenho essas referências, então a desgraça se repete porque... Eu vou buscar isso em algum lugar. E por ser tão traumático a desgraça, ela tem uma capacidade de imprimir rapidamente, embora não profundamente. Então, eu sou formado por aquela coisa que me chocou e logo falo, será que eu não sou isso também? E eu vou lá e repito isso, né? Até procurando o meu lugar dentro da sociedade. A vida uma vida com propósito, ela demanda uma construção mais longa, só que ela também é mais perene, né? Então, só para concluir uma coisa que eu tenho pensado sobre isso quando a gente olha sobre desgraça, vamos falar sobre pecado, né? Pecado traz a ideia nas escrituras que diz o pecado passará até 3 ou 4 gerações. O que isso quer dizer? Tem um impacto que passa de uma geração para outra. Mas olha que interessante, a escritura é muito clara, 3 a 4 gerações. Do outro lado diz o seguinte, mas aquele que obedece os mandamentos do Senhor, passa isso por 1000 gerações. Agora, olha que interessante você pensar nessa construção de uma identidade cristã, onde o que eu faço com essa geração vai perdurar e tem impacto por 1000 gerações. É exponencial essa evolução disso. Versos 3 ou 4. Então, vivemos um momento, eu acho, que a gente pode olhar por causa do acesso à mídia e tudo, onde o risco de a banalização da vida ser muito grande, sim, mas que nós possamos nos apegar a uma esperança. Se fizermos bem o nosso papel, a banalização que uma pessoa faz tem um contraponto de 1000 gerações que nós podemos impactar.
Amém. Eu quero continuar nesse assunto ainda, perguntando para vocês se vocês acreditam que os valores que as pessoas têm hoje têm muito a ver com as comparações. Por exemplo, eu me torno determinada pessoa com valores determinados porque me comparo demais aos outros, ou porque, de alguma forma, eu recebi isso a partir de vínculos familiares, de estudo, enfim, de outras coisas. Vocês acham que essa questão da comparação é algo hoje determinante para muitas pessoas terem valores tão... perderem os seus valores, vamos dizer assim? Eu acho que, de certa forma, não tem como a gente fugir da comparação. E é assim que a gente se humaniza também. Então, a gente olha para o lado e vê o que o outro tem. É bom para ele, eu gostaria de ter também. E isso até na nossa formação familiar, como a nossa família se constitui, como a gente desenvolve a nossa rotina, as nossas aquisições. Mas eu acho que uma coisa que tem acontecido, e pode ser pontual, não vou dizer que assim é geral, a vida é complexa, mas a gente está num momento de bastante desenvolvimento tecnológico, né? E, então, muita coisa a gente tem e a gente consegue. Então, assim, eu vou ao supermercado sentada num veículo de rodas que me leva confortavelmente. Eu levanto do carro, eu pego um carrinho com rodas, eu circulo prateleiras que tem de tudo que eu posso precisar para comer, para limpar minha casa, para cuidar da minha higiene, num esforço de mão, assim. E eu ponho no carrinho de novo e continuo empurrando, e eu paro numa esteira, sabe assim? Como se alimentava há 4.000 anos? Exigia muito mais esforço físico, mais criatividade. Então hoje está tudo muito fácil. E aí parece que quanto mais fácil, menos eu me desenvolvo na aquisição daquilo, né? Então, o corpo vai ficando mais preguiçoso, a gente vai ficando mais flácido, a gente engorda, né? Então, assim, a gente tem muitos recursos e daí a gente vai se acomodando, porque a dificuldade impulsiona a gente a se mover, né? Eu costumo dizer que um dos grandes problemas do Brasil é a nossa riqueza. Pensa nesse país de tamanho continental, totalmente habitável, fértil. É muito fácil viver aqui. Então a gente desperdiça, esbanja, se acomoda. Agora vai morar na Europa, você tem que criar um mecanismo de sobrevivência no inverno, porque senão você morre. Então a luta faz com que você desenvolva um mecanismo de sobrevivência. Então o que eu acredito hoje é porque as coisas estão muito facilitadas, a gente não valoriza tanto. Porque o que você se esforça para conseguir, para fazer, ele vai ter um valor diferente, né? Mas aí a criança ganha um presente hoje, outro amanhã, né? O que mais? Troca, quebrou, troca, a gente não conserta mais as coisas, né? Eu sou freguês de sapateiro. O sapato furou, quebrou, eu vou lá e conserto. Mas às vezes não é mais econômico isso. Às vezes é melhor comprar um sapato novo. E aí a gente troca, troca, troca. Então, se eu troco muito fácil, não tem tanto valor. Mas se eu me esforço, então eu diria que é isso, assim, a gente realmente vive um momento de vida facilitada. E parece que quanto mais fácil a vida, menos valor a gente dá a ela, né? O que eu acrescentaria a isso é a questão de que não necessariamente, se a gente pensar em valor, você tem um valor, aquilo que você falou lá no início, Emerson, aquilo que é visível e o que não é visível, o que é quantificável e não quantificável. Então, aqueles valores que são quantificáveis são coisas que a gente usa então para troca, né? Que seja dinheiro, que seja tempo, mas e os valores, por exemplo, amor, generosidade, que não são tão quantificáveis? Quando a gente pensa em comparar, esses são mais difíceis de comparar, Sim. porque são valores que têm mais a ver com nosso ser próprio, né? Então a gente olha para outros para comparar e definir o que tem valor e o que não tem valor, com certeza, tá? Onde a gente se preserva disso é nessas coisas que são menos quantificáveis. Amém. Eu
estava lendo um filósofo, que agora eu estou gostando de filosofia, e ele disse uma frase que fala o seguinte: fazei com que o meu exterior se amenize com tudo que carrego dentro de mim. Vocês concordam com isso? Que é possível esse alinhamento do interior com o exterior? Eu ouvi até, ela recentemente faleceu, a Dev Tyrus, que uma escritora americana cristã, e eu até tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez, e ela disse assim, que as pessoas costumam dizer que você tem que viver o que você prega. E ela não concordava tanto com essa frase, que ela achava que era melhor só pregar o que se vive. Então é o caminho contrário. Não é que eu vou falar o que eu faço, mas eu só vou, assim, o que eu falo tem que ser o que já está dentro de mim. Não é o meu discurso que depois eu vou alinhar com a minha prática. Então, ouvindo a sua frase, o que veio à minha mente é isso. A gente também teve um pastor que dizia que a santidade é uma pressão de dentro para fora. Então, eu não tenho que alinhar o que eu faço com o que eu penso. Eu tenho que fazer o que eu penso. É o transbordar, né? Então, eu não me comporto em santidade por causa da pressão externa, mas é porque dentro de mim isso é tão forte que transborda. Então, seria Até como... mesmo porque, se for pela pressão externa, uma hora vai falhar. E não Quando é você verdadeiro. transborda. E é cansativo. Sim. É viver a vitrine, né? E é o que eu vejo muito acontecendo. As pessoas gastam tanta energia vivendo uma vitrine, que eu costumo dizer assim, se gastasse metade desse esforço tentando mudar o que está por dentro, seria menos cansativo a vida, né? Vocês acham que uma pessoa, com o passar do tempo, né, pode mudar os seus valores e o que é determinante para que isso aconteça? Eu acho que com certeza, porque nós somos seres em formação constante, né? E vai depender das influências. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim, eu tô meio parado na vida cristã, na minha vida espiritual. Eu não acredito nisso. Acho que você nunca tá parado. Ou você tá andando para frente, ou você tá andando para trás. A gente está em movimento. Então, assim, se eu não estou alimentando o meu espírito, se eu não estou me aproximando de Deus, se eu não estou buscando modelos e convívios que me desafiam uma vida de fidelidade, de integridade, eu estou andando para trás. Eu estou enfraquecendo, eu estou desanimando, eu estou alimentando outras coisas. Né? Então, alguma área você está alimentando. Nunca é neutro, né? Nunca não, é uma pause. Não dá para pausar a vida. A gente ouve as pessoas dizerem assim, quase que com um orgulho. Eu sou assim mesmo. E aí eu olho algumas vezes e falo, tá, e você está falando isso em voz audível mesmo? Não era melhor você pensar isso e daí pensar, mas eu quero mudar? Mas parece que quase que é uma declaração de orgulho mesmo. E eu não entendo o seguinte. Colocando um ponto final na coisa, sendo que pode melhorar, né? Eu entendo o seguinte, que quem você é hoje não será quem você vai ser amanhã, e você só tem ou para melhorar ou para piorar. Né? E espero que você esteja desejoso de melhorar. E como é que vai ser isso? Então, você vai ter que ter referências externas do que é melhor. A gente tem que se cercar. Eu sempre falo isso com a Clarice, né? A gente, assim, nós dois, como pessoas, crescemos e amadurecemos muito a partir do momento em que nós começamos porque quando você lida nessa vida pastoral, cuidado de ovelha, se você não toma cuidado, você investe muito tempo da sua vida cuidando de outros, com aquilo que você tem. E você perde muitas oportunidades de receber para se encher e transbordar de repente. Então, uma vez eu ouvi, eu sempre tive, né, essas coisas que a gente ouve e fica como uma marca, né? Você não pode ser uma represa, você tem que ser um rio, né? Certamente vocês já ouviram essa frase. Uma vez lendo um livro, o autor falava exatamente ao contrário. Falando assim, o rio dá daquilo que ele recebe. Nem sempre o que ele recebe é bom. Às vezes, você viu um pregador
falar alguma coisa interessante, às vezes você ouviu um podcast ou leu alguma frase em algum lugar e você achou aquilo interessante, mas você não refletiu sobre aquilo para poder, você deu o que você ouviu. E ele dizia que nós, né, precisamos ser como uma represa, que transborda daquilo que é sem perder de si. Né? Você dá daquilo que você tem sem perder de si. Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o que vocês estão falando, né? Dentro dessa questão. Nós, né, voltando no que eu estava falando aqui, fizemos uma reflexão e falamos assim, não, nós precisamos mudar algumas coisas, né, na nossa vida e na nossa caminhada, porque a gente precisa aprender mais. Né? O que a gente sabe hoje ainda é muito... é insuficiente, né, para falar disso. É insuficiente para que a gente possa fazer com mais excelência aquilo que a gente faz. Então a gente foi procurar amigos, pessoas, né, vocês são alguns deles, né, e a gente aprendeu muita coisa e automaticamente começou a gastar menos tempo, né, cuidando de problemas de outras pessoas. E aí às vezes a gente para e pensa e diz assim, para elas isso é pior, porque nós estamos menos tempo com elas e mais tempo com pessoas que nos ajudam. Mas você vê que isso é totalmente ao contrário. Essas pessoas, elas nos influenciam, mudaram coisas na nossa vida que automaticamente transbordou para aquelas pessoas. Né? Então, eu acho que essa é uma decisão, né? A gente está falando de mudar ao longo do tempo, com quem a gente compartilha isso, é muito importante. Né? Quais são as fontes, né? Exatamente. Você me fez pensar um negócio rapidinho aqui, essa ideia de uma represa, ela ainda busca a sua fonte de outro lugar, né? Sim. E acho que a gente vive numa sociedade que parece que as pessoas têm muito mais a ideia de um poço, onde eu busco dentro de mim toda a referência de como eu devo viver, né? E esse não é o caminho que Cristo nos ensina, né? Não está inerentemente dentro de mim aquilo que eu preciso. Eu dependo que Deus esteja me enchendo. Como criar esse ambiente, essa família forte, uma família unida? Eu acho que o fundamental é a verdade. E uma coisa que eu sempre falei para meus filhos desde pequenos é que eu nunca esperava que eles fossem perfeitos, que eles fossem nota 10, que fossem verdadeiros. Então, não precisa dizer que gostou de uma coisa que não gostou, não precisa dizer que foi legal, que não foi legal. Pode dizer que não gostou de um presente. Eu quero a verdade, eu não quero de hipocrisia. Então, acho que essa sempre foi a nossa preocupação. E a gente realmente tem que gostar de conviver. Tem desafios, mas é viver a vida de verdade. Então, também a gente nunca quis aparentar uma família perfeita. E quem chega perto logo descobre quais são os nossos desafios da semana, o que a gente está enfrentando, porque é vida real. Então, eu acredito que os filhos vão tendo segurança nisso também. Nem a gente se apresenta a eles como super-heróis, a gente reconhece erro, a gente compartilha tristezas e eles têm esse espaço também. Né? Então, eu acho que o fundamental é ter uma vida de verdade. Eu lembrei que ontem eu estava num sítio, não, anteontem, eu estava num sítio e aí uma avó, amiga minha, deu um presente para a neta. Aí ela falou para a filha: Você acredita que ela não gostou? Aí a neta falou: Não gostei mesmo, você quer que eu minta? E aí todo mundo ficou arrasado, porque ela respondeu assim. Aí a mãe falou: Deixa de ser mal educada, não foi assim que eu te ensinei. Mas ela não gostou, é melhor ela trocar por uma peça que ela vai usar do que ela ficar com uma coisa que não gostou. Aí ela falou: Mas não é melhor eu falar a verdade, mãe? E eu trocar, eu prefiro trocar e usar, não gostei, simples assim. E é isso, né? Porque a gente acaba ensinando os nossos filhos né? Não reclama, você vai usar, tem que estar satisfeito com tudo.
E não pode ser assim. Seja grato pelo que você tem, menino. Tem um monte de gente que não tem isso daí. Não, eu sou uma que eu falo, não, você tem que gostar. Ganhou, ame. E agora assim, você está falando comigo aqui, ó. É uma direta. Não, é um exemplo. Eu acho que a gente tem que estimular também a gratidão, o reconhecimento. Às vezes a pessoa se esforçou. Eu já ganhei coisas que não era meu favorito e ainda assim eu usei, eu agradeci. Você vê o amor que vem carregado naquilo. Mas é mais no sentido assim de não fingir. E porque chega num ponto que isso vai oprimindo também. Isso, e daí pode explodir. Pode. Né? Não aguento Ou mais. então a pessoa vira sem personalidade nenhuma. Escolhe o que. Não, vê aqui, o que você quer? Você que sabe. Pode ser qualquer coisa. Isso é interessante. O meu avô dizia que... Vai criando fraturas emocionais. Os filhos que dão trabalho, em certo sentido, nessa questão de questionar o porquê, não gostei, eu queria diferente, acabam vencendo mais na vida, porque não diz sim para tudo. E então, dentro de casa é um laboratório para o mundo, né? Então a gente quer respeito, sim. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Tem que ser grato pelo que tem dentro de casa, sim, mas tem o direito. Às vezes pode argumentar, né? Exatamente. Às vezes uma filha minha fala: você gostou de ter ido lá? Não, eu não gostei, mas tudo bem. Tudo bem. A gente tem que ir a vida inteira em lugares que a gente não vai gostar. Mas é bom que seja sincero sobre isso, né? E gentilmente, você não precisa ser grosseiro. Tem gente que fala assim, fulano não gosta de ouvir a verdade. Não, existe uma diferença entre ser grosseiro e falar a verdade, né? Tem gente que acha que falar a verdade é jogar o negócio assim. Não é isso. Mas é realmente reconhecer que a gente não vai gostar de tudo e como família a gente trabalha isso também. Como família, a gente vai ter que viver momentos que não é meu favorito, mas é dele, não é dele, mas é dela, e a gente vai, né, se ajustando. Isso também é amor. Quando não é tudo do meu jeito, não é para ser tudo do meu jeito, mas tem que ter verdade. Tem que ter verdade. Não, e eu acho que tem que ter consistência, né? A construção de qualquer relacionamento, ele não é um momento, ele é a soma de muitos momentos e a percepção de que estamos construindo algo que vai durar tempo, né? Então, o que acho que traz muito trauma para qualquer relacionamento é a pessoa entrar e não saber o que esperar. Pode até não gostar do que vai estar esperando, sabendo, poxa, o resultado disso, essa vai ser uma consequência, isso vai acontecer, mas ter clareza que é aquilo que vai acontecer, eu penso na educação dos filhos, uma coisa tão simples quanto quando tem uma demanda escolar, e aí o filho não cumpre com aquilo, sabe que já tem definido, é isso que acontece quando você não faz a sua parte. Quer que aquilo aconteça? Não, mas é melhor do que uma vez a mesma atitude, a gente reage de várias formas. Aí o filho fica perdido, fala assim, poxa, aquela vez quando eu fiz isso, tudo bem. Agora quando eu fiz, né? Então qual é a verdade, né, por trás disso? Então, a consistência e a clareza de que a gente não forma o filho em uma conversa, né? E não cansa de falar, mas eu não já te falei 300 vezes, né? Paulo fala isso, né? Se eu não me engano, aos Coríntios, ele fala assim, eu não canso de repetir, porque essa repetição configura uma expressão de amor, né? Então, repetir é uma expressão de que nós amamos. Quando nós paramos de falar, que é o perigo, desistiu, né? A gente ouve, né, da criança que fala, mãe, pai, vocês me amam? Aí a gente, poxa, filho, já te falei tantas vezes que eu te amo, você não sabe que eu te amo? E o filho responde, não, eu sei que você me ama, mas é que eu queria ouvir você falar, né? Então, tem essa questão de que não é que a criança nunca ouviu aquilo, mas ela precisa que os pais algumas vezes falem, né? Então, acho que essa questão de consistência e tira uma pressão dos pais. Acho que os pais hoje em dia, como qualquer coisa, vive uma grande pressão. Tanto no nosso ambiente de trabalho também, que parece que toda ação que a gente toma é início ou fim de vida. E a gente ter um pouquinho mais de liberdade de perceber, eu vou acertar um dia, eu vou errar outros dias. Eu não estou nessa luta pelo momento, eu estou nessa luta pelo longo prazo. Né? E no longo prazo,
Se a família e os membros da família entender que existe amor genuíno ali, em alguns momentos não perdoa o erro um do outro naquele momento, mas quando percebe que tem amor a longo prazo, aquilo vai se resolvendo, né? Sim, o fim é mais importante do que o começo, como diria Salomão. Deixa eu continuar nessa seara da família, mas eu quero trazer um pouquinho para a tua especialidade, que é finanças. A gente vê muitas famílias com problemas financeiros e quando a gente fala assim, olha, precisamos ajustar as coisas, é muito difícil incluir todo mundo nessa tarefa. Como é que a gente pode incluir todo mundo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Lá no nosso condomínio, nós não pagávamos o gás, estava tudo embutido no condomínio. Agora individualizaram tudo. E aí a despesa aumentou, porque agora vem o que você gasta, não é mais diluído no todo. Enfim, veio a primeira conta. E eu chamei todo mundo e disse assim, ó, nós vamos ter 5 minutos de banho. nós vamos ter que mudar algumas coisas em casa. E eu preciso da ajuda de vocês. Como fazer isso da melhor forma? É possível incluir todos e como fazer isso da melhor forma? Bem, eu acho que você tomou um primeiro passo. A forma de incluir todos é ter que ter informação para todos, né? Sim. As pessoas precisam entender a conexão entre seus comportamentos e os resultados, né? E então, quando você inclui a família numa conversa, né? Eu lembro, pegando um outro exemplo, quando a gente foi dar uma mesada para um dos nossos filhos, a gente foi aumentar a mesada, já estava numa idade que a gente sentou aqui e nós abrimos as nossas finanças. Falamos, ó, a gente não quer você compartilhando isso com todo mundo, mas existe uma questão de transparência importante e a gente abriu quanto que a Agatha ganhava, quanto que eu ganhava, quais eram nossas despesas e mostrou e falou, e agora a sua parte dentro disso é isso. E o que é esperado que você faça com esse valor? Tá? E que nós não vamos fazer mais. Então você vai ter que se virar com esse valor dentro disso, né? Então, acho que trazer para dentro dependendo da idade, entender quanta informação colocar, mas é compartilhar, né? E aí, a partir disso, tirar o olhar do futuro, no sentido do resultado que se espera no final do mês, e trazer para o dia de hoje. Então, assim, o resultado lá no final do mês é esse, mas então o que precisa acontecer hoje? Então, precisa ser banho de 5 minutos, né? Precisa ser uma decisão familiar de que nós não vamos sair para lanchar 4, 5, 6 vezes na semana. Nós estamos decidindo família, são 2. Né? Precisa ser, e aí você vai definir essas coisas do dia a dia. E aí entender que, eu costumo dizer nessa área financeira, é que nem uma academia. Tá? Você vai lá para fazer aquele primeiro exercício pela primeira vez, você não tem a musculatura desenvolvida para fazer aquilo bem feito. Tá? Então você não vai conseguir. Você vai tentar, você vai fazer um esforço e o músculo vai sofrer, não vai atingir o objetivo desejado, mas você está treinando. E acho que a área financeira com a família é semelhante forma. No primeiro tentativa, você vai sentir assim, né? O músculo está atrofiado, a gente não está conseguindo. Mas se eu todo dia exercitar isso dentro daquilo que cada um tem autonomia, né? Também, é outra parte importante. Então, transparência é uma parte, outra é autonomia. O filho também não pode pensar o seguinte, que agora é ele que vai decidir como é que vai ser as compras do mês. Sim. Qual carro que a família vai ter ou não vai ter, né? Então, dentro de autonomia. Mas desenvolvimento, cada um da sua parte, da sua parte, para que comece a sentir. Não somos mais dominados pelo dinheiro, mas o dinheiro nos serve para os propósitos que nós temos como família. Né? Então, são algumas dicas: transparência, autonomia, clareza do futuro trazido para o dia a dia. Essas coisas são importantes. Ok. Agora você, meu bem. Passar tempo juntos, livre de conflitos. É verdade para vocês que quanto mais tempo nós passamos juntos, a relação aumenta e quanto menos tempo nós passamos, a relação diminui? Eu acho que o tempo, quantitativamente por si só, não é o que faz a maior diferença, mas é o que a gente faz com o tempo, né? Então, eu posso estar junto com a minha família, mas minha cabeça em outro lugar, sem ouvir, sem interagir de verdade. Com certeza, vínculo, ele é desenvolvido com convívio.
E convívio é mais do que só estar junto, né? Então, a família precisa de tempo e precisa se ajustar, mas esse tempo precisa ser inteiro. A gente se fragmenta muito, né? Às vezes a cabeça está em outro lugar, o celular interfere, mas com certeza a família precisa estar junto, construir memórias, né? E aí você acha que diminui os conflitos? Essa segunda parte, não. Não necessariamente. Porque eu passo tanto tempo junto e olha, eu vou falar, os dois chegam da escola e falam, não tem uma escola 24 horas, não. Realmente. Eles dois, né, eles brigam muito, meus filhos. Aí eu falo, ai meu Deus, não vai passar nunca, vai casa logo. Na verdade, o que ela chama de briga, eu chamo de outra coisa. Eles estão, né, ali debatendo as coisas deles. Mas ela se vê os dois falando qualquer coisinha. Conflito. Aí eu fico pensando. Aí eu lembro de você falando da segurança que nós temos um no outro, por isso que a gente briga. Você que ensinou isso pra gente, briga porque a gente tem segurança. Você que não vai embora. Você briga com quem você tem mais segurança de vínculo, né? Você não sai brigando na rua com quem você não conhece. Mas diz a psicologia, né? Até que irmãos brigam porque tem essa segurança. A gente é família, então eu posso te empurrar, te xingar e a gente vai continuar sendo irmão. Tá tudo certo. Mas com certeza, assim, o tempo junto abre mais oportunidades de conflito. Então, é o brinquedo que eu quero, é o programa que eu quero assistir na TV, é o que eu quero, né? O conflito vem porque seres diferentes têm vontades diferentes e se você vai estar junto, você precisa alinhar isso. Então, sim. Mas existem, né, várias estratégias e técnicas. Hoje eu ouvi uma mãe falando que cada vez que ela busca, cada dia da semana, uma filha começa a contar o que aconteceu na escola primeiro. É uma coisa simples, mas evita um conflito, porque as duas entram no carro, querem falar, tá, hoje é terça, a fulana que começa, na quarta é a outra que começa. Então a família vai, lugar no carro, às vezes é briga de família. Quem vai sentar no meio, quem vai sentar na janela, né? E às vezes a decisão é numa simples escala, na segunda é você, na terça, e vai aprendendo a viver, né? Sabedoria, né? Tem que pedir sabedoria para Deus para aprender a lidar. E você, Maria? Não, eu concordo. Eu acho que o convívio é fundamental, mas que não necessariamente reduz conflito, mas que aprofunda relacionamento, não tem dúvida. Tá? E o conflito que está ali também faz parte de uma construção que está acontecendo. Né? Então, esse conflito pode estar aprimorando um relacionamento que, em algum momento, eles vão ter um objetivo em comum e o conflito vai embora e a gente vai ver que eles chegam para aquele propósito com mais força. Por quê? Porque aquele convívio, mesmo no conflito, foi construindo afetividade de alguma forma. Eu me fiz lembrar, eu acho que todo mundo já viu em algum lugar quando tá tendo uma reforma em algum prédio público, às vezes tem uma frase assim, os transtornos passam, os benefícios permanecem. E talvez a gente possa ver a família nesse processo, né, de obras, e a gente tem poeira e sujeira e pedra nesse momento, mas isso vai passando, a gente está construindo, né, alguma coisa, e esse vínculo, esse benefício é mais a longo prazo. Amém. Não poderíamos encerrar sem essa pergunta aqui, Brian. O quanto é o suficiente? Pois é. Bem, depende de qual que é o objetivo, né? Então, a definição de suficiência parte de qual que é o objetivo. Né? Então, é uma pergunta que vocês brincam, mas sabem que eu uso bastante, porque muitas vezes, se eu invertesse isso não como uma pergunta, né, mas como uma resposta, e falasse, você terá o suficiente, né, as pessoas não gostam dessa resposta. Elas não querem que você fale, você terá o suficiente. Como assim o suficiente? Eu não quero o suficiente. Eu quero muito mais. Né? Que sobre. Então, aí a minha reflexão é, você quer mais do que o suficiente porque o suficiente não basta? Ou porque aquilo pelo qual você está correndo atrás é menos do que você deveria estar correndo atrás? Né? Então, eu acho que a resposta é quanto é o suficiente. O suficiente é aquilo que é necessário para realizar os mais nobres e altos propósitos de vida que Deus te deu.
Tá? Então, se a gente entender que os nossos melhores objetivos de vida, onde nós somos mais próximos de João 10, eu vim para que você tenha uma vida e a tenha uma vida plena, vida abundante, vida que satisfaz, que é o que Jesus Cristo nos disse. Se a gente entender que esse é o objetivo que nós temos e nós perseguimos isso, o suficiente será o que é necessário para atingir João 10. Agora, quando nós olhamos para a nossa volta e fazemos comparações e começamos a definir nossos objetivos de vida em cima daquilo que outras pessoas estão correndo atrás, eu diria que muito provavelmente a gente não está buscando algo que seja maior do que aquilo que Deus tem para nós, mas certamente vai ser inferior. Né? Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque dentro de nós haverá ainda aquela satisfação em perceber o seguinte: tinha sido colocado dentro de mim algo que era eterno. E eu abri mão desse eterno por algo que era temporal. Né? Então, o suficiente é eu entender, isso é o que Deus tem para mim, e eu tenho o que é necessário para poder atingir isso. Nossa. Ontem eu ouvi naquele missionário, como eu falei para vocês, né? Primeira vez que eu escuto uma pessoa que abriu mão de tudo, né? Correu risco de vida. Alguém que a salvação representa literalmente deixar tudo, e não voltar mais para trás, né? Porque é isso que um muçulmano tem que deixa tudo, né? Porque não é dado a ele a possibilidade de retrocesso, né? Uma vez que ele foi, ele deixa tudo para trás, família, país. Você sabe que aí ontem eu falei, Deus, me perdoa, porque eu estava reclamando bastante, sabe? Do suficiente. Eu falava, não é o suficiente, eu quero mais. Quero isso, quero aquilo. E às vezes aí você ouve, não tem. Aí eu falo, se vira. E ontem eu falei, você ouviu o Senhor, me fez ser uma pessoa melhor, sabe? Pedir perdão. Porque é muito interessante você entender o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para o seu vizinho, né? Não é o que Deus tem para o seu amigo. Deus tem para você algo que não é a mesma coisa. E às vezes a gente vive de comparações, acaba almejando. E eu queria finalizar isso aqui perguntando sobre sonhos financeiros. Vocês têm sonhos financeiros? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem alcançar? Como um casal, você como esposa de um homem que sabe lidar com dinheiro, tem uma empresa que fala de dinheiro. Praticamente uma milionária. Olha, eu li uma frase de um bilionário que ele dizia assim: rico não é quem tem mais, mas quem precisa de menos. E eu amei essa frase, porque eu me sinto super suprida. Eu sinto que eu tenho o suficiente. O sonho do brasileiro, uma casa própria, temos, quitada. A gente tem um veículo adequado que nos transporta, a gente tem filhos saudáveis e condições de atendimento médico, a gente tem educação, a gente tem a possibilidade de passear, viajar de vez em quando. Então, assim, sonhos materiais e financeiros, sinceramente, eu não tenho nada assim. Eu me sinto bem rica, não preciso de mais. Acho que o que é interessante é o que a Agatha está compartilhando é um conceito de contentamento, né? Sim. E contentamento, eu tenho dito para as pessoas, não existe contentamento futuro. Só existe contentamento presente. Então, quando a gente ouve as pessoas falarem assim, eu vou estar contente quando isso acontecer, então você não encontra contentamento. E o que provavelmente quando acontecer não vai ser o suficiente para ela estar contente. Provavelmente não, com certeza não vai ser. Porque quem não encontra contentamento no dia de hoje, não consegue encontrar naquele futuro. Né? Nossa, então, que forte isso eu acho que essa é a ideia. Entender assim, é hoje. Né? Por isso que talvez porque não está no futuro, está no caminho, né? Não está no futuro, está no caminho. Tá? E aqui, caminho. Né? Por isso que Jesus nos diz assim, a oração é essa, o pão nosso de cada dia. Né? E só acrescentando, eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, eu não queria pedir o pão nosso de cada dia. Eu queria poder falar assim, me manda 1 milhão. Porque cair com 1 milhão, eu não preciso pedir o pão nosso de cada dia. E aí a resposta é, e aí você não vai depender mais de Deus.
Porque se Deus te der 1 milhão, ele vai te dar um problema de 1 milhão para resolver. Né? Porque senão, responsabilidades de 1 milhão. Responsabilidade de 1 milhão. Né? Porque senão a gente sai desse cenário de contentamento, de dizer assim, poxa, será que o que vem amanhã? O que vem amanhã a gente vai ver. E a gente pode planejar para aquilo ali. Mas o que eu tenho que ter clareza é o seguinte, que hoje eu estou plenamente atendido. Tá? Contentamento só existe no dia de hoje. Muito bom. Bom, queria agradecer a vocês. Isso. Nós admiramos demais, vocês são referência para mim há muitos anos. E queria agradecer, louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade rica, única. Eu queria me despedir de vocês, pedindo para vocês, você apresentar seu site, como que faz para conta. Eu quero levar o curso do Brian para minha empresa, para minha igreja, porque você tem um curso maravilhoso que nós já fizemos, né? Sim, nós já experimentamos. O suficiente, um preço ótimo, um material lindo que você fala, caramba, esse preço paga esse material, ele não está ganhando nada. E eu vejo realmente que você, assim, trabalha, é o suficiente para mim, entendeu? Por isso que Deus abençoa a sua vida financeira, te deu uma família linda, uma mulher maravilhosa. E também queria que você, depois que o Brian, não, Primeiras Damas, depois que a Agatha, né, falasse como adquirir seus livros, né, suas palestras, seu curso, multiusa Agatha, né? Eu tenho o nome de uma escritora conhecida, mas tenho um perfil bem diferente dela. Passei minha vida inteira ouvindo as pessoas perguntarem, mas você é escritora, né? Então, há alguns anos eu escrevi um livro, uma ficção, O Conflito do João Brasil. Conta a história de um menino que sofreu uma perda grande, é criado por um empresário rico e depois ele presencia esse empresário cometendo um crime, então ele entra num dilema ético, se deve ou não testemunhar contra esse homem que cuidou dele. E essa foi uma publicação própria, e há alguns anos eu publiquei, já tem 2 anos, com a editora Mundo Cristão, o livro A Voz do Povo e a Voz de Deus, que trabalha alguns provérbios populares, fazendo a gente refletir se a nossa cultura confirma ou contradiz a Bíblia. Então, assim, os 2 livros consegue adquirir comigo, pode me procurar no Instagram, meu Instagram é Agatha Christian Hipp, tudo junto, e pode me chamar no direct, mas o do Mundo Cristão pode comprar direto para a editora também. Que lindos, são maravilhosos os livros. Quando eu li O Conflito do João Brasil, eu fui pro final porque eu fiquei nervosa. Eu falei, será que ele contou, que ele não contou? Coisa de Clarice. Não fala agora a resposta. Não, não vou contar, não. Mas eu fiquei nervosa. Porque eu falei, gente, eu não acredito. Deu um negócio. E eu, de verdade, eu conseguia imaginar esse livro sendo um filme. Tipo Central do Brasil. Eu falei, esse livro aqui, alguém precisa fazer um filme dele, porque ele me deixou nervosa lendo. E eu falei, eu preciso ir lá no final. Aí eu fui no final. Os ficaram também as meninas também. Meus filhos. O Emerson fica dando livro para eles de ler, desafio. Esse eu li junto com eles. Né? E eles estavam doidinhos para saber. Eu falei, eu conto. Eu não tenho problema, eu gosto de saber. Às vezes eu estou assistindo filme e falo, você já assistiu, amor? Qual que é o final? Eu tô nervosa. Mas é muito bom mesmo. Fala, Brian, para achar seu curso, para levar você para dar palestra. Não, então. Pegar um empréstimo com você. Brincadeira. O empréstimo esquece. E aí, encerra-se agora o podcast. Não me procure, não, tô brincando. Bem, a empresa é O Suficiente, então o site é www.osuficiente.com.br, vocês sabem disso, né? E lá você consegue me acessar ali, você pode me procurar no Instagram também. Estou ali tanto com meu nome como com o da empresa, mas o curso ele é um curso voltado para finanças pessoais, né? Tem a opção, então, eu dou esse treinamento em igrejas, em empresas, eu tenho modelos onde eu trabalho já trazendo textos bíblicos para dentro, mas algumas empresas me chamam e aí eu faço, onde você traz os valores da nossa fé, mas sem ser explícito vamos dizer, textos bíblicos e tudo isso. Então, algumas empresas procuram isso. Pessoas compram para fazer o curso EAD, onde eles mesmos recebem material e vão fazendo por conta própria, né?
Então, tem várias formas de estar trabalhando isso, né? Eu também tenho a outra empresa, que é a empresa de planejamento financeiro, que daí eu trabalho com famílias na construção de um projeto de vida mesmo, né? Então, ajudando eles a fazer fluxo de caixa, orçamento. A educação é uma parte daí que a pessoa toca para frente, e esse outro lado é consultoria, né? E aí a gente trabalha sucessão, tributação, investimento, carteira de investimento, todo esse foco, que é na empresa Bridging, que é www.bridging.com.br. Então, eu tenho essas duas empresas aí, as duas atuando nessa área de finanças. Muito bom. Você que contratar não vai se arrepender, porque eu já li e já estudei, né? Já fiz o curso. Então, a gente está falando aqui... Praticamente somos ricos, né, mano? Nós estamos falando aqui com conhecimento de causa. E também, hoje, né, mais uma vez, nosso cameraman está ali, ele só ficou olhando. Deixa eu falar que eu tô com a gente quer agradecer ele pela filmagem, mais uma vez, por estar conosco aqui acompanhando. É o nosso amigo. É o produtor, cameraman, amigo. Artista. E aí, ele agora, gente, está com uma empresa maravilhosa, não posso deixar de fazer a propaganda. Olha aqui que coisa linda. Inclusive, ele foi um que fez o curso com você, Brian, que não dava o valor suficiente, ele dava um valor menor, virou uma chavinha na mente dele. Depois que ele fez o curso, ele aumentou o dobro, não foi, Oscar, o valor do produto dele que ele vendia para o cliente e continuou vendendo. Então, assim, você mostrou que a gente pode agregar valores no nosso produto, né? O que a gente faz. Isso aqui, ó, essa camisa linda, pintura feita por ele. Então, se você quiser encontrar essa obra-prima aqui para usar, né? Fica até mais bonita. Aonde que é, amor, que encontra? O nome da empresa do Oscar é Mensagem, né? A mensagem.co. Você pode encontrar no reserva.inc/mensagem.co e você vai ver lá as camisetas, uma mais linda do que a outra que o Oscar está fazendo, coisa de qualidade, né? É isso muito aí. Top. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.